Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, eu te agradeço, Senhor, porque há poder no Teu nome, Pai. Há poder no Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse encontro que nós temos marcados com o Senhor, Pai. Nós damos liberdade a você, Espírito Santo, para fluir assim como deseja nessa noite, Pai. Eu creio numa noite do poder, Pai, comprovando, Pai, a Tua palavra, Pai. Os sinais acompanhando a Tua palavra, Pai. Trazendo a veracidade da palavra sobre as nossas vidas, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, numa unção nova e fresca, Pai, liberta sobre nós, sobre essa igreja, Pai, sobre essa cidade, Senhor, porque essa é a sua vontade, Pai, que o Senhor se torne conhecido, Pai, para todas as nações. Oh, Pai, nós estamos aqui, Pai, convictos do propósito e do chamado que o Senhor tem para essa igreja, Pai. Oh, nós já estamos alcançando toda Juiz de Fora, Pai, e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, com ousadia e amor, Pai. E eu creio no nome de Jesus, Pai, uma noite de ativação, Pai, uma noite de experimentarmos, Pai, de uma forma palpável a Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo fluindo, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai. Porque as nossas expectativas estão no Senhor, Pai. As nossas expectativas estão em Ti, Pai. Oh, não tem como a gente se colocar diante da Tua palavra e não gerar expectativa para que a Sua vontade se cumpra, Pai. E nessa noite não é diferente, Pai. Nós cremos na Sua palavra cumprindo o propósito a qual ela está estabelecida, Pai. Nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre a igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora e sobre essa cidade e a zona da Mata Mineira, Pai. Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Sejam bem-vindos a mais um culto Quinta-fé. Obrigado. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O diabo é um derrotado, amém. Ele está tentando calar a gente, mas ele já está derrotado sobre os nossos pés, amém. Glória a Deus. Amém. Você está com expectativa em Deus, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E hoje é uma noite propícia para experimentar da bondade dEle. Todos os dias, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em todo momento, porque o Espírito Santo está em você, amém? Glória a Deus. Nós temos falado esse mês sobre autoridade e unção. E nessa noite a gente vai continuar dando continuidade a respeito desse tema. E quanto mais eu tenho estudado a respeito disso, eu tenho discernido, sabe, no meu espírito a importância da igreja. Ser autoridade. E o tema dessa noite é o Filho de Deus. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas. Você conhece ou você crê em Jesus como unigênito ou o único Filho de Deus ou como um primogênito, como o primeiro Filho de Deus? Ou primeiro de muitos, amém? A sua vida, ela tem demonstrado que você crê em um Jesus que é apenas o único Filho de Deus, ou que Jesus, Ele é o primeiro de muitos filhos. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amém. Todos acharam? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Será que você pode dizer isso juntamente comigo? Pois todos os que são guiados... Não, fala com mais vontade, que você está no culto do poder, amém? Você quer experimentar o poder de Deus operando na sua vida, amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra vai chacoalhar a nossa vida nessa noite. Amém? Você vai sair daqui fervoroso no Espírito ainda mais. Sabe, esse texto ele fala resumidamente sobre o que é autoridade, sobre o que é unção sobre os filhos de Deus. Sabe, os guiados pelo Espírito são aqueles que se movem na unção de Deus. É impossível, irmãos, você não ter a consciência e a revelação de que você é filho de Deus e desejar se mover na unção ou no Espírito de Deus. Esse texto deixa muito claro também que ao mesmo tempo que você tem a consciência e a revelação de que você é filho, você tem que se mover por algo que vem propriamente de Deus, que é o próprio Espírito, que é o derramamento do Espírito sobre ou dentro da sua vida. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo para nós é que nós, como filhos de Deus, a gente não pode viver mais da forma como nós éramos. Amém? Você pode vir aqui, você vai levantar as suas mãos, você vai aceitar Jesus e você vai sair daqui do mesmo jeito. Se você tem pouco cabelo, você vai sair daqui com pouco cabelo ainda, amém? Se você é muito cabeludo, você vai sair daqui do mesmo jeito. Se você é um pouco desprovido de beleza, amém? Mas Deus é bom e Ele pode operar grandes coisas na sua vida, amém? Mas se você é uma pessoa linda, você vai continuar saindo daqui muito lindo. Mas existe algo dentro de você que foi transformado, amém? Sabe, e as suas atitudes, a sua conduta, a sua vida, ela não vai mais se basear por aquilo que você está vendo, por aquilo que as pessoas estão achando ao seu respeito, por aquilo que os seus sentimentos estão tentando conduzir a sua vida, mas agora você vai se conduzir de dentro para fora. Amém? Aleluia. Romanos, irmãos, é a carta da justificação, sabe? Aqui, lendo a carta de Romanos, e se você ainda não é aluno do Rema, você vai se matricular e lá você vai aprender que você é justiça, ou que você foi justificado, ou que você foi perdoado em Cristo Jesus, sabe? As coisas velhas já passaram e eis que fez tudo novo. Sabe, Deus, Ele não tem um martelinho de ouro, irmãos, não tem uma oficina de lanternagem, não. Ele fez tudo novo, amém? Se você chegou lá como um fusquinha, você agora é um Corolla Cross, aleluia, amém? Eita glória, sabe, mas essa carta, ela vai trazer para nós que existe algo novo sobre as nossas vidas agora, que nós fomos perdoados e já não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, e Ele é o Filho de Deus, e a partir desse momento agora, nós nos tornamos filhos de Deus juntamente com Ele, porque nós estamos nele, amém? Nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Ele, amém? Esse texto, se a gente continuar lendo, eu não vou ler, mas depois você pode continuar lendo na sua casa, ele vai dizer também que essa autoridade, essa justificação, esse novo estilo de vida, a qual agora nós fomos inseridos, porque a palavra diz que nós fomos arrancados, irmãos, do império de trevas e conduzidos para um reino de amor, amém? E aqui vai continuar dizendo que esse novo estilo de vida não é mais para escravidão, não é mais para medo, não é mais para você viver atemorizado, mas é um novo estilo de vida que você vai ser conduzido a viver em alegria, paz e justiça. Amém? Por mais que as coisas estejam te conduzindo para algo que você não se sinta alegre, mas existe uma alegria no seu espírito, sabe, fluindo, rios de águas vivas fluindo, que primeiramente vai transformar você, e porque você está inserido naquele ambiente de caos, a alegria se tornará presente, amém? Porque você é a autoridade em Cristo Jesus. Hoje podemos viver com a autoridade e ousadia de um filho que sabe o poder que o seu pai tem. Sabe, você tem a consciência de que você hoje é filho de Deus, e esse tema é sugestivo, né, da gente achar que nós estamos falando apenas de Jesus, sabe, mas nós, em todo tempo, nós temos que ter o Jesus como nosso referencial, como o irmão mais velho, amém? Como aquele que está junto ao Pai, porque ele fala que ele fazia exatamente aquilo que o Pai faz.
Sabe, se Jesus fazia, nós devemos olhar para Jesus, que é a expressão exata de Deus, e copiar exatamente aquilo que Ele faz, porque Ele falou que a gente poderia fazer as mesmas coisas e muito mais do que Ele fez. Amém? Então, se Ele foi um bom filho, se Ele foi aquele filho que cumpriu exatamente o propósito que Deus tinha para a vida dele, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito te conduz a você ser um bom filho que agrada a Deus. Sabe, o diabo vai até tentar te lembrar das suas falhas, dos seus erros. Irmãos, mas agora, você é um com Cristo, você é justificado, você é perdoado, e Deus já não se lembra mais das suas falhas e dos seus erros. Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus mais fala ao meu coração é que Ele não foi pego de surpresa quando Ele me chamou. Sabe, Deus, Ele conhecia você desde o ventre da sua mãe. Deus sabia exatamente as suas características boas e os seus piores pecados. Mas o verdadeiro amor não leva em conta os próprios interesses. Sabe, Deus, Ele te amou, porque você é a coroa de toda a criação que Ele fez. Você é o resplendor da glória de Deus. Tudo aquilo que Ele fez de melhor, Ele fez para mim e fez para você. Amém? Amém, amém. Aleluia. E, como eu disse, hoje nós podemos ter essa autoridade, essa ousadia de saber o poder que nós carregamos e o poder que nosso Pai tem. Antes de ontem foi interessante, eu estava com meu filho no carro, e, na verdade, foi segunda-feira, e há um tempo ele tem me pedido para comprar um brinquedo para ele. É o Homem-Formiga, um super-herói lá. E aí eu venho falando com ele, o papai vai trabalhar para conseguir, para conquistar o dinheiro, e o papai vai te dar. E aí, segunda-feira, ele falou, papai, você conseguiu aquele dinheiro para comprar o meu Homem-Formiga? Eu falei, sim, filho, papai conseguiu, nós vamos comprar. E ele já começou a celebrar, irmãos. Ele já começou a falar como se o boneco estivesse nas próprias mãos dele. Mas passou 3 segundos, ele virou para mim, eu estava dirigindo, e ele virou, papai, mas tem uma coisa. Eu falei, o que foi, João Gabriel? Ele falou assim, mas eu não tenho nem o Woody, nem o Buzz Lightyear. Eu falei, esse moleque é da fé mesmo. Sabe, irmãos, mas naquele mesmo instante o Espírito revelou ao meu coração, essa é a ousadia que sabe o poder que o seu pai carrega. E eu falei, tudo bem, filho, porque a sua ousadia moveu o meu coração. Isso fala muito a respeito de nós como filhos de Deus, irmãos. Você recebeu uma autoridade, uma unção para você mover ousado no poder que o seu pai carrega, porque você sabe que o seu pai é especialista em te surpreender. Eu não tinha planos de comprar aquilo para ele, mas a ousadia dele moveu o meu coração. Sabe, e é isso que Deus fala a nosso respeito. Nós temos autoridade suficiente para viver o melhor dessa terra, irmãos, porque o nosso Pai é aquele que supre todas as nossas necessidades, mas Ele não somente faz isso, irmãos, Ele é ousado. Ele te dá também para você semear na vida dos outros, irmãos. O seu Pai está acostumado com superabundância, irmãos. Amém? Aleluia. E a pergunta que eu te fiz inicialmente está relacionada justamente a essa revelação que nós devemos ter. Se nós temos a consciência no nosso espírito de que somos filhos, logo nós também devemos nos conduzir como um filho de Deus. E o que nós lemos aqui é que os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. E a unção, irmãos, ela só vai se mover realmente em quem tem a revelação dessa paternidade, ou dessa autoridade, ou dessa justificação, ou dessa pessoa que sabe que agora ele é filho de Deus. Nós podemos cair em 2 erros, irmãos, e isso é muito ruim. Sabe, a gente pode cair no erro de ter essa consciência, de ser aquelas pessoas que realmente estudam, decoram e sabem os versículos de capa a capa, irmãos. Sabe tudo da Bíblia. Sabe da autoridade que tem, mas tem medo de se mover na unção do Espírito. Tem medo do mover, tem medo da operação dos dons espirituais, dos milagres acontecendo. Eu já fui assim, irmãos, formado no Rema, tinha dificuldade de dirigir o culto, vim aqui e começar a orar, e começar a me conduzir guiado pelo Espírito. Às vezes Deus me dava uma direção e eu não fazia, porque eu não sabia como que as coisas iriam acontecer.
Sabe, irmãos, mas a unção, ela faz aquilo que você, na sua capacidade natural, não teria condições de fazer. A unção, ela te habilita para fazer aquilo que é sobrenaturalmente. A unção é algo divinamente específico e depositado e disponível para mim e para você. Sabe o que é mais interessante da unção, irmãos? Além de que ela vai operar somente aqueles que têm autoridade e consciência da paternidade de Deus, é que ela é específica e individual de cada um. A Bíblia vai falar que nós somos um corpo e que cada um carrega algo específico, mas isso que você carrega é fundamental para a edificação da minha vida. E o que eu carrego é fundamental para a edificação da vida do pastor Isaac. E o que o pastor Isaac carrega é fundamental para a edificação e o crescimento da fé da Tayane. E juntos, irmãos, conscientes da autoridade, da paternidade e da unção que flui por meio das nossas vidas, nós vamos alcançar essa cidade. O que não pode acontecer, irmãos, é a gente ser um crente religioso que apenas sabe do conhecimento da palavra de Deus, mas não experimenta do poder de Deus nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, a gente também não pode cair no erro de apenas querer o mover, de apenas ser aquele crente que adora o sobrenatural acontecendo. Mas se ele não tem a consciência da autoridade que é, ele jamais vai fluir no seu dom, no seu chamado, ou naquilo que Deus tem para a sua vida. E ele sempre vai estar em função da unção que os outros carregam. Sabe, essas pessoas, elas querem o mover, mas elas não querem pagar o preço de sentar na cadeira, abrir a sua Bíblia e se encontrar na palavra. As pessoas que apenas adoram as manifestações do Espírito, mas não sabem a autoridade que carrega, são aquelas pessoas que ainda não têm a sua identidade encontrada em Deus. São aquelas pessoas que buscam a sua felicidade nas outras pessoas. Mas isso não é a nossa realidade, amém? Nós somos os filhos de Deus, aqueles que se encontraram em Cristo, mas também que sabem o poder delegado que nós carregamos para influenciar, para impactar, para alterar o curso natural das coisas. Porque o que você carrega é sobrenatural, irmãos. O que eu carrego é sobrenatural. E a unção de Deus está sobre as nossas vidas, amém? E eu quero fundamentar um pouco mais a respeito disso. O quão fundamental é a gente ter a consciência de que somos filhos, mas ao mesmo tempo que nós podemos alcançar mais filhos para Deus. Amém? Abra comigo lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você já deve ter ouvido falar desse texto. É Jesus contando uma história, a parábola do filho pródigo. Ele narra algo para poder exemplificar e ensinar algo de muita relevância para as nossas vidas. Diz o seguinte, capítulo 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Guarda essa informação, 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe, irmãos, olha só, a autoridade, ela está relacionada a quem você é em Cristo e o que você tem nele. Nós temos o costume de pegar a nossa Bíblia e declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas essa confissão não é apenas uma confissão de fé. Sabe? Ela é uma convicção e uma nova realidade que nós encontramos e que nos garante pelo conhecimento da palavra. A autoridade está relacionado a quem você é em Cristo. A unção, por sua vez, ela está relacionada com o que você pode em Cristo Jesus. Sabe, nós também declaramos que nós podemos tudo
aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Amém? Mas eu quero te mostrar que nós temos a liberdade de escolha. Sabe, Deus ele não fez nós como robôs, como pessoas que devem seguir exatamente aquilo que Ele está ordenando para as nossas vidas. Você tem liberdade de escolha, para você se mover na autoridade e para se mover na unção. Mas aqui nesse texto, está exemplificando para nós um filho que decidiu se mover ou conduzir a sua vida fora da autoridade do seu pai. E o que me chama a atenção nesse texto aqui que nós estamos lendo é que num curto espaço de tempo, após aquele filho receber algo como herança, eu não sei se você está conseguindo já compreender aquilo que eu estou querendo dizer. Existia uma herança para aquele filho. E num curto espaço de tempo que aquele filho recebeu a sua herança, ele rapidamente decidiu viver longe do seu pai. Ele decidiu conduzir a sua vida conforme ele gostaria, ou que ele achava que era correto. E o que me chama também a atenção nesse texto é que num curto espaço de tempo, longe da autoridade do seu pai, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha como herança, tudo aquilo que ele tinha como valor, tudo aquilo que ele tinha como bens, tudo aquilo que ele tinha como família. Num curto espaço de tempo, irmãos, ele perdeu a sua própria identidade. Sabe, existia uma promessa dada por Deus, que viria logo após Jesus vencer a morte. Sabe, essa promessa é o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus, irmãos. E esse Espírito é para nos conduzir em autoridade e na unção e no poder de Deus. Mas nós só conseguiremos nos mover nisso se a gente estiver próximo do nosso Pai, debaixo da unção do nosso Pai. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir não, eu vou só citar rapidinho. Uma história parecida com o que nós lemos do filho pródigo. Deus cria o homem, cria um ambiente de provisão, um ambiente de segurança, um ambiente de relacionamento. E a palavra vai dizer que Deus ele dá a autoridade ao homem, que Deus ele sopra o seu espírito sobre o homem, e que Deus também dá a liberdade para o homem fazer aquilo que ele deveria fazer. Mas Deus dá a direção para ele, faça isso, não faça isso. O homem acaba decidindo conduzir a sua vida conforme ele achava que era correto, e ele acabou errando. E rapidamente, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha como herança, ou como direito, ou como autoridade. É interessante que, logo em seguida, Adão, ele tenta se justificar, ou fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele identifica que ele estava nu, e ele vai lá e prepara roupas para cobrir o seu pecado, ou as suas falhas, ou a sua nudez, que é o que estava representando ali. O filho pródigo, quando ele perde tudo, ele tenta se justificar, ele tenta reaver a sua vida de novo, com as suas próprias mãos. Ele vai lá, procura um emprego e começa a cuidar de porcos. Percebe, irmãos, que quando Jesus, aproximadamente aos 30 anos de idade, quando ele é conduzido a ser batizado nas águas, ele recebe a promessa, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito. E Deus faz questão de falar uma coisa com ele, de início: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. É interessante, irmãos, que a primeira coisa que Deus faz questão de falar para Jesus, após ele receber o Espírito Santo, é falar sobre a identidade que ele tinha, é falar sobre a autoridade que estava sendo restituída sobre a humanidade. Porque antes do batismo, Jesus era um homem natural, que fazia coisas naturais. Mas a partir do momento que ele recebe a sua herança e se move debaixo da autoridade, sabendo quem ele é, ele faz coisas sobrenaturais. Amém?
Aleluia, irmãos. É interessante que o filho pródigo, quando ele cai na real, quando ele vê realmente que existe lugar na casa do seu pai para ele novamente, ele se arrepende dos seus erros e das suas falhas, ele já começa a pensar em todas as coisas que ele iria compartilhar com seu pai. E ele fala: olha, pode me tratar como um servo, pode me tratar de qualquer jeito. Sabe, irmão, se você for na minha casa, eu vou te receber muito bem. Você possivelmente vai sentar à mesa comigo. Os meninos que estão acostumados aí sabem que a gente gosta disso lá em casa. A gente vai comer alguma coisa junto, a gente vai rir, a gente pode até chorar junto, a gente pode compartilhar várias coisas pessoais na nossa vida. Mas você jamais vai ter acesso às coisas que o meu filho tem dentro da minha casa, porque ele é filho, porque ele é autoridade, porque por herança ele tem direito. Sabe? Um crente que tem a promessa, que tem o Espírito Santo dentro, mas não tem a consciência da paternidade se movendo sobre a sua vida, é aquele crente que deixa de acessar as coisas que só o filho pode acessar na sua vida. Aleluia, irmãos. Quando o filho volta para casa, ele desesperadamente começa a falar: pai, errei, falei, fiz isso, fiz aquilo. A primeira coisa que o pai fala: traga um anel e coloca no dedo do meu filho. Esse anel fala sobre autoridade. O que Jesus estava ensinando é que quando um filho arrependido volta para a casa do seu pai, ele é justificado novamente. Ele recebe o seu lugar de honra na sua família. Sabe, irmãos, foi isso que aconteceu comigo e com você. Quando você se arrependeu dos seus erros, das suas falhas, Deus fez questão de te selar como um anel de autoridade, que representa que você tem uma família. Hoje você faz parte da família de Deus, irmãos. Aleluia. Mas não somente isso que Deus restaura naquela parábola do filho pródigo. Assim como o pai, representando ali a figura de Deus, coloca um anel de autoridade sobre o dedo do seu filho, ele coloca vestes novas. Sabe, a palavra vai dizer que aquele homem ou aquele jovem, ele foi revestido com uma nova roupa. Não sei você, irmãos, sabe, mas a palavra diz que Jesus prometeu que nós receberíamos um revestimento de poder, irmãos. E essa palavra aqui, quando o pai declara para o filho pródigo: tragam novas roupas, tragam vestes novas, tragam as melhores roupas. No dicionário Strong fala que essas vestes e essas roupas eram como as dos reis, sacerdotes e profetas. Você sabe o que o manto ou a capa que um rei, um sacerdote, um profeta carregava, sabe o que ela representava na antiga aliança? A unção, a presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus, por causa do pecado, só se revelava a 3 classes de pessoas de autoridade: reis, sacerdotes e profetas, com um princípio muito específico e esclarecido, para abençoar, para impactar um povo, uma vida e uma nação. É isso que a unção faz sobre as nossas vidas, irmãos. Ela nos reveste de poder, sabe, nos capacita a fazer aquilo que divinamente foi estabelecido para as nossas vidas. A unção, ela tem um propósito muito específico e muito claro, que é o Espírito se movendo por meio das nossas vidas, para poder impactar uma vida, uma cidade e muitas pessoas. Amém? Essa é a nossa visão, irmãos. Essa é o nosso chamamento. A unção, ela te promove. A unção, ela te habilita. A unção, ela te ensina. A autoridade revela que você é filho. A unção, ela te ensina como ser um filho de Deus. Amém? Tão importante, irmãos, da gente ter a clareza e a consciência e o conhecimento da paternidade de Deus, da justificação que temos em Cristo Jesus, é a gente saber, irmãos, que juntamente com isso,
há um revestimento de poder sobre as nossas vidas. Existe algo que vai fluir e que flui diariamente de nós. Perceba aquela mulher samaritana no poço de Betseba, né? Se eu não me engano. Aquela mulher foi buscar água ao sol do meio-dia. Ninguém buscava água porque o sol era muito forte naquele horário. E aquela mulher, ela era conhecida como uma pecadora. E a sociedade não gostava dela se envolvendo no meio do povo. Então ela sempre andava e buscava água num horário onde não tinha ninguém. Mas aquela mulher teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ela que daquele dia em diante, Ele poderia fornecer algo para a vida dela, ao qual não somente iria suprir as suas necessidades físicas, mas também as suas necessidades espirituais. Que daquele encontro em diante, ela nunca mais teria sede no seu próprio espírito, porque rios de águas vivas fluiriam da vida dela. Sabe, irmãos, aquela mulher chegou naquele encontro como uma pecadora, mas quando ela voltou para a cidade, ela ganhou a cidade inteira para Jesus. Por quê? Porque a unção fluía sobre a vida dela, irmãos. É isso que nós encontramos em Cristo Jesus, um poder delegado para cumprir o nosso chamado que temos em Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém. E para concluir, sabe, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre o que a autoridade, ela promove nas nossas vidas. Existem 9 frutos que ela ocorre, que operam com a unção dentro de nós, que é essa consciência, esse entendimento do que somos em Cristo Jesus, do que nós temos em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que não é o fruto do Espírito Santo, mas é o fruto do Espírito recriado. Sabe, quando você se torna filho de Deus, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Sabe, e o seu caráter ele é moldado. A autoridade está relacionada à mudança do seu caráter. Quanto mais próximo do seu Pai, mais aquilo que ele carrega vai influenciar a sua própria vida. Eu vivencio isso diariamente com meu filho. Ele repete constantemente aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E era isso que Jesus declarou: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Sabe, no caráter de Deus existem alguns atributos que eles são transferíveis às nossas vidas, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Sabe, eu te perguntei, a sua vida tem decretado realmente que você é um filho de Deus? Será que o amor, a bondade, a fidelidade, todos esses atributos de um fruto, de um espírito recriado em Cristo Jesus, tem saltado das suas vidas? Porque é isso que vai impactar a vida das pessoas que nos rodeiam. Sabe, é quando você encontrar uma mala cheia de dinheiro, você não vai ficar com aquilo para você porque não é seu. Você vai procurar alguém que é o dono. As pessoas vão ficar espantadas e vão achar que isso é loucura. Sabe, irmãos, mas esse é o poder do Evangelho. Para as pessoas é loucura, mas para nós é o poder de Deus em operação que transforma as nossas vidas. Você já não é mais o mesmo. Se você mentir, agora você não mente mais. Se você não conseguia vencer o pecado, hoje você tem autoridade, amém? Para vencer o pecado. Você é filho, irmãos. Saia daqui com essa consciência ainda mais arraizada dentro de você. Você é filho de Deus, amém? Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a autoridade está relacionada com aquilo que está sendo promovido dentro de nós e que vai ser externado nas nossas vidas. A unção está relacionada com aquilo que Deus ele promove por meio das nossas vidas. Em 1 Coríntios vai falar sobre alguns atributos que nós chamamos de dons do Espírito. E esses dons são aqueles que realmente são para a edificação do corpo. Como eu disse, você carrega algo que vai promover algo na vida de alguém. E Deus ele vai distribuir isso conforme Ele deseja a cada um de nós.
diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Existe um propósito, e esse propósito não é para a sua glória, é para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, engrandecido, por meio daquilo que se move na sua vida. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Como eu disse, irmãos, a unção, ela vai te ensinar. A unção, ela vai te capacitar. A unção, ela vai realizar aquilo que você naturalmente seria incapaz de fazer. Sabe, a pessoa do Espírito Santo é a palavra Paracletos. E essa palavra, ela é o ajudador, o consolador. Mas eu gosto da tradução que traz ela como o treinador. O treinador é aquele que ensina o jogador. O treinador é aquele que dá as instruções para o jogador. O treinador é aquele que promove o jogador. Mas não é o treinador que entra em campo e faz o gol. Quem faz é o jogador. O que eu quero te falar com isso é que a unção que você carrega é para te promover, é para te ensinar, é para te capacitar, mas quem move na unção é você, irmãos. Mas para você se mover, tanto na autoridade quanto na unção, é necessário você estar relacionando com isso. Como que eu me movo na unção? Sabe, se você ainda não sabe até mesmo os dons ministeriais. Sabe, Deus, ele determinou o pastor, o mestre, o profeta, o apóstolo, o evangelista, com um propósito específico, que é a edificação do corpo de Cristo. Se você ainda não sabe qual dom que você carrega, você tem que buscar isso em Deus. Você tem que desejar isso em Deus. Nós temos um exemplo muito claro disso. É quando Elias chama Eliseu. Sabe, quando Elias chama Eliseu, ele joga o manto, presta atenção, o revestimento sobre Eliseu. E rapidamente Eliseu identifica aquilo que é o chamamento sobre a sua vida. Sabe, ao menor sinal, irmãos, se Deus te der a direção para curar, ministrar cura sobre o enfermo, começa a buscar a direção em Deus sobre isso. Sabe, se tem alguém orando em línguas e de repente vem a revelação daquilo que a pessoa está orando, começa a buscar a direção de Deus nisso. Sabe, se você gosta de cuidar de pessoas, quem sabe você não está sendo chamado, separado, capacitado para ser um pastor. Se você gosta de ensinar, de estudar a palavra de Deus, quem sabe não é Deus te chamando, irmãos, para você ser um mestre. Sabe, você precisa perseguir. A palavra vai dizer que Elias, pouco antes de partir, falou para Eliseu: me pede o que você quer, que eu te dou, porque eu estou prestes a partir. Sabe, aquele que carrega a unção, ele é ousado naquilo que ele faz. Eliseu falou que desejaria uma porção dupla do Espírito ou da unção da que aquele profeta carregava. E para concluir, eu queria chamar o louvor, por favor. Gostaria de ler com você Isaías 61. Aleluia. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados,
Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificando os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de vergonha, dupla honra. Amém? Existe um propósito específico para a unção, irmãos, que flui das nossas vidas, que é para libertar as pessoas, que é para ministrar cura sobre a vida das pessoas, que é para anunciar as boas novas do Evangelho, que é para anunciar o ano aceitável do Senhor, que é para causar um impacto na vida das pessoas. Se tinha tristeza, a unção que flui da sua vida traz alegria. Se tinha choro, a unção que flui da sua vida põe ordem ao caos. Se tinha alguma coisa desorganizada, você é a organização em pessoa. Irmãos, como eu disse, existiam 2 filhos. O primeiro filho foi ousado e pediu o que é de direito. Errou, falhou, perdeu tudo que tinha, voltou, se arrependeu e teve a sua vida restituída. O pai fez grande festa. Mas aquele texto também fala de um outro filho, que muitas das vezes passa despercebido das nossas vidas. Aquele filho estava andando ao lado do pai, mas não sabia o que era de direito, não sabia o que era experimentar do poder e da autoridade que o pai tinha. Quando o pai resolveu fazer uma festa para celebrar o retorno daquele filho, o filho mais velho ficou triste, porque jamais experimentou aquilo que era de direito sobre a sua vida. Sabe, irmãos, a autoridade e a unção é para que a gente chegue no céu e não tenha um choque de realidade. Sabe, irmãos, a palavra diz que você tem autoridade para ligar no céu e será ligado na terra, irmãos. Sabe, você é sacerdote real, você é nação santa, povo eleito de Deus. Sabe, irmãos, você carrega a autoridade do Deus Altíssimo. Irmãos, quando Jesus orou, os discípulos falaram: ensina-nos a orar como convém. Sabe, me ensina a orar como é devido eu orar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quebrou toda a religiosidade que havia entre o homem e Deus. Sabe qual foi o exato momento que isso foi quebrado? Quando Jesus declarou: Pai Nosso. Nós lemos Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. Romanos 15 fala que o próprio Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos. E que a partir desse momento nós temos a liberdade de chamar Deus de Abba, Pai. Você sabe o que isso significa? Paizinho querido. Mas eu quero ler esse texto na versão A Mensagem para você. A Mensagem, Romanos 8,15. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus, ela não é vazia. Perceba, irmãos, a vida que você recebeu de Deus, ela não é vazia, irmãos.
ela é cheia de poder, de autoridade, de unção para desfazer a obra do diabo. E ele continua: nela há uma constante expectativa de aventura. É como se dentro do seu espírito, o Espírito Santo estivesse assim: e aí? E aí? O que tem para hoje? E aí? Existe uma constante expectativa no seu espírito. Para quê? Que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai? O que vamos fazer? Ou o que vamos construir juntos? Sabe, irmãos, chega de viver uma vida rasa, vazia, sem autoridade e sem unção. O corpo de Cristo precisa daquilo que você carrega, irmãos. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, para que você pudesse ser ousado na presença do seu Pai. Mas isso, irmãos, não é somente para você experimentar de algo que vai transformar a sua vida, a sua casa, mas é o seu trabalho, é a sua faculdade, é essa igreja, é essa rua, é essa cidade, irmãos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe, irmãos, a gente precisa discernir o poder e a unção e a autoridade que nós carregamos, porque essa é a vontade de Deus, que os seus filhos cheguem ao pleno conhecimento dele, que não somente sejam salvos, irmãos. Você não vai ter um choque de realidade quando chegar no céu, sabe? Colossenses vai dizer, irmãos, que havia um mistério de gerações e gerações. Todo o povo da antiga aliança viveu em busca de algo que eu e você carregamos. Colossenses vai dizer que esse mistério foi revelado aos filhos. Você é filho? Aleluia. Eu vou repetir: você é filho de Deus. Aleluia. Esse mistério foi revelado a mim e a você. Qual é esse mistério, irmãos? Diga comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Sabe, irmãos, a esperança que essas pessoas estão depositando no carro, na casa, no dinheiro, na promoção, ela está em mim e em você. Aleluia. Sabe, quando você chegar no céu, você não vai levar a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, a sua conta bancária. Deus vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Sabe qual vai ser a resposta que Ele vai dar para você? Entra na minha presença, filho fiel, filho bondoso. Aleluia. Sabe o que Deus declara quando Ele olha para você? Eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem tenho a convicção de que Ele cumpre o seu propósito, de que Ele honra a unção que eu depositei sobre a vida dele. Sabe, irmãos, o diabo vai tentar declarar que você é um perdido, que você não vale nada. Sabe, o diabo pode até levantar pessoas dentro da sua própria casa para dizer que você é uma negação. Sabe, mas o que Deus fala ao seu respeito? Vem para a minha presença porque eu te amo. Vem para a minha presença porque eu entreguei o meu filho para que você hoje pudesse ter a sua vida restaurada. Hoje você carrega a minha presença, assim como desde o início. Hoje eu preparo um lugar de provisão. Hoje eu preparo um lugar de sustento. Hoje eu preparo um lugar de autoridade sobre você, para que você vá e dê frutos. Frutos, frutos. Por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite, escutou tudo isso que foi declarado sobre a sua vida, mas você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, irmãos. Sabe, a paternidade, a consciência de que você é filho só vem com uma declaração e uma convicção de fé. Que confissão é essa? Sabe, que você reconhece a sua dependência em Deus, de que você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, se você ainda não fez essa oração entregando a sua vida para Ele, eu queria te convidar a fazer juntamente comigo essa confissão aqui nessa noite. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, não, irmãos. Vai muito além disso. Sabe, crer em Jesus como Senhor e Salvador é se tornar filho de Deus, irmãos. É carregar aquilo de mais precioso que pode existir, que é a presença de Deus na sua vida, dentro de você. Existe alguém aqui que gostaria de fazer isso nessa noite? Amém? Aleluia. Todos salvos. Você é filho, fala comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Gostaria de receber cura? Vem cá, meu irmão. Aleluia. Qual é o seu nome? Como? Ali. O que você faz? Quem Deus livre.